de Cedro, e estou aqui com o senhor Manuel Joaquim Leite Neto, mais conhecido popularmente como Demontier, para falar um pouco sobre o livro intitulado Cedro Madeira de Lei. Por que resolveu escrever um livro sobre a história de Cedro e o porquê do título Cedro Madeira de Lei? Bem, veja só, o que me levou a escrever esse livro foi tentar resgatar a história do município, né? E ao mesmo tempo preservá-la. Por que eu digo assim resgatar? Porque veja só, não havia até então, eu escrevi esse livro, nada escrito sobre, impresso sobre a história do Cedro, né? Havia algumas pequenas reportagens sobre o Cedro de uma forma geral, mas a história mesmo não havia. Então eu fiz o seguinte, para que não se perdesse, né, essa história, que nós temos só a história oral, né? E aí o que acontece? As pessoas mais antigas iam falecendo e com elas boa parte da história também. Então meu objetivo principal foi justamente isso, tentar aproveitar todas essas pessoas mais antigas que ainda estão vivas, né? Colher a memória deles, então através da memória deles, dessas pessoas mais antigas, como por exemplo meu pai, o Sr. Mário Inácio Leite, que tinha 86 anos, Vicente Coelho, que já hoje tem 103 anos, mas quando eu fiz a entrevista com ele tinha uns 90 e poucos anos, bem lúcido, né? Eu conversei bastante sobre ele, e várias outras pessoas, né, mais antigas, né? Eu citei esses dois, mas teve muitas outras pessoas, Socorro Alves, Natécia e várias outras pessoas antigas. Então o objetivo foi justamente isso. Então, através dessas pessoas mais antigas, né, eu tentar trazer para o livro, para o papel, todas essas memórias para que elas se perpetuem, né, não se perdessem. E o motivo pelo qual eu intitulei o livro Cedro Madeira de Lei foi uma homenagem ao próprio município, né, que nós sabemos que cedro é uma árvore nobre, né, uma madeira nobre. Então, daí eu quis homenagear também dessa forma. Então, Cedro Madeira de Lei. Quem foi Manuel Joaquim Leite? Bem, Manuel Joaquim Leite, eu poderia definir da seguinte forma. Ele foi, antes de tudo, um humanista, né? Por que um humanista? Porque, pelas entrevistas, né, que eu pude também colher com várias pessoas, era um homem preocupado com o próximo, com o seu próximo, né? Ele sempre estava preocupado com o seu próximo, era muito religioso, é uma pessoa muito religiosa, né? E aí, numa época em que era muito difícil, por exemplo, você estudar, ele teve a preocupação, por exemplo, de colocar uma escola na própria residência dele, né? Então ele foi professor, né? E lecionou na própria escola, na própria casa, né? Então fez da casa dele uma escola, né? Então ele foi professor e, além de professor, também ele foi agrimensor, né? Foi agrimensor e também foi vereador pelo município de Serrita, tá certo? E além disso também, como eu falei a você, que ele era uma pessoa muito religiosa, antes até de se construir a primeira capelinha de Cedro, a própria casa dele servia como se fosse uma capela. Então os padres vinham aqui para o Cedro, se hospedavam lá na casa dele, onde é mais ou menos aqui a residência, tem o mercadinho de tipo aqui, né? Então havia um casarão aí. E nesse casarão também, além de escola, de funcionar como escola, funcionava como igreja, né? Então os padres vinham, celebravam, batizavam, confessavam também nessa casa. E como eu estou dizendo, então na própria casa tinha um quarto que era exclusivamente para os padres. Qual foi a participação de Manuel Joaquim Leite na fundação de Cedro? Olha, eu digo o seguinte. Quando as pessoas me perguntam por que você disse que Manuel Joaquim Leite foi o fundador de Cedro, pelo seguinte motivo, porque na época em que ele vivia aqui, né, ele teve justamente essa preocupação, se tinha colocou a casa à disposição dele para a comunidade, né, para servir como escola, para servir como igreja, e ele próprio também, claro que com a ajuda dos outros, mas ele liderando, construiu uma capelinha. Então construiu a capelinha. Olha que a capelinha foi construída, a primeira capelinha construída em 1913. Mas antes mesmo da capela ser construída, as missas já eram celebradas na casa dele, né? Então construiu essa capelinha em 1913, construiu o cemitério em 1916, certo? Vizinho à casa dele também tinha o quê? Tinha uma casa de farinha,
tinha uma bolandeira. Bolandeira era uma máquina de descaroçar algodão, né? E além do engenho, que ainda hoje nós temos ali a Rua do Engenho Velho, né? Que em homenagem à denominação com relação a isso, que o engenho ficava ali nas proximidades de onde hoje realmente é a Rua do Engenho Velho. Então veja que, e além disso também, como eu estou dizendo a você, que na profissão, como ele era professor, agrimensor, foi vereador por Serrita, então, por conta disso, né, nós dizemos que ele foi quem alavancou, né, o desenvolvimento do município de Serrita. Então começou a partir dessa preocupação dele. Claro, depois que ele faleceu, outras pessoas deram continuidade. Mas a participação dele para que o Cedro viesse a se tornar um município foi importantíssimo. Porque veja só, se ele fosse uma pessoa que não tivesse essa visão, ele poderia muito bem ter seus terrenos, não abrir mão disso, né? E se isolar, não haveria possibilidade de em torno dessa aqui do município ser criado uma cidade, né? Então eu acredito que começou a partir disso. Que memórias você tem de seu pai relatando sobre o seu avô? Olha, tem muitas lembranças. Agora, das quais eu sempre guardo é quando ele fala do relato dele indo para Amazonas. Então você veja o seguinte, eu às vezes fico me imaginando você sair daqui para o estado do Amazonas, né? Se hoje não é tão fácil, imagine em 1900, naquela época, então você saía daqui e ia para Amazonas como ele foi. Então às vezes ele contando sobre a dificuldade da viagem, estando lá, a questão da malária, né? Ele chegou a adoecer lá, a questão da malária, mas lá também fez amizades, né? O seu Pedro Alves, aliás, o pai de Socorro Alves, José Alves, por exemplo, eles se conheceram lá no Amazonas, no estado do Amazonas. E aí, nessa viagem, se tornaram amigos, e quando chegou aqui, meu avô pediu a ele se ele não queria vir morar aqui no Cedro. Aí ele veio, pronto. Então a família de Dona Socorro Alves, por exemplo, veio para o Cedro dessa época, né? Se conheceram no Amazonas e veio para aqui, né? Então, tem várias outras memórias deles, que eu acho interessante. Outra coisa que me recorda muito é a questão dessa obstinação dele de querer também, por exemplo, fazer alguma coisa pelas pessoas, sendo professor. Então, como eu também sou professor, né, eu às vezes me imagino ele naquela casa, dando aquelas lições às pessoas naquela época. Então, são muitas memórias que eu guardo dele. Como a família se sentiu ao colocar o nome do seu avô em uma escola aqui no município? Olha, quando vem assim um reconhecimento, uma homenagem, é sempre importante, né? Quer dizer, não me sinto melhor do que os outros por conta disso, né? Sim. Mas a gente fica, de certa forma, contente porque vê reconhecido, né, aquilo que ele tentou fazer para o Cedro, né? Então, me sinto, de certa forma, lisonjeado, não querendo ser melhor do que os outros, porque muitas outras pessoas também colaboraram para o Cedro e colaboram, né? Mas a gente não deixa de não se sentir contente por conta disso. Como você se sente sendo neto de um dos fundadores do município de Cedro? Bom, eu falei anteriormente, eu não me sinto melhor do que ninguém por conta disso, né? Sim. Só acho que por conta disso até eu tenho mais responsabilidade de tentar colaborar no que for possível, né, para o desenvolvimento do município. E é isso que eu sempre venho procurando fazer, né? Mas eu me sinto não orgulhoso, assim, no sentido de querer ser melhor do que ninguém, mas a gente, de certa forma, fica um pouco contente em saber que sua família, seu avô, colaborou para o surgimento desse município, né? Então me sinto dessa forma. Qual a importância de se fazer um resgate histórico do município em eventos escolares como este, que a Escola Valdir Cleiton está proporcionando? Olha, eu acredito que esses movimentos escolares têm uma importância muito grande, que às vezes você nem imagina como é importante. Porque veja só, eu vou dizer a você que um dos motivos que me levou também a escrever esse livro, me despertou, foram esses movimentos da escola. Quando eu fazia a quinta série, a sexta série, que às vezes a escola fazia algum movimento que pedia para a gente pesquisar, me despertou a vontade de escrever esse livro justamente por conta disso. Então, é nesses momentos que a escola promove, que a gente vai buscar muitas coisas que, se não fosse por isso, iria ficar
perdida, a gente não iria ter essa preocupação. Então eu acho que a Escola Rock Play está de parabéns por estar promovendo, né, um evento dessa natureza, e realmente muito importante para o conhecimento da comunidade. Para finalizar todas as perguntas, quem é Manuel Joaquim Leite Neto? Bom, Manuel Joaquim Leite Neto é um cidadão cedrense que gosta de pesquisar, é professor, né? Muito embora seja professor de língua portuguesa, mas adora também história, né? Então eu me definiria com isso, como um professor que realmente gosta daquilo que faz, né? Gosta de ensinar e também de pesquisar. E estou sempre pronto para colaborar com o desenvolvimento do meu município. Me sinto. Bom, e por aqui terminamos a entrevista, e muito obrigado por ter nos recebido. Muito obrigado, digo eu também, por essa oportunidade que me foi dada, e me coloco à disposição para eventuais entrevistas, naquilo que eu puder ajudar, estarei sempre à disposição.